A paz do Senhor com os irmãos. Paz do Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. E o assunto é a palavra aí voltada na questão do ensino, do discipulado, essas áreas. Então vamos dar continuidade. Quando estive aqui da outra vez, concluímos ali quando o apóstolo Paulo foi convidado por Barnabé, levado para Antioquia e ficar um ano ensinando a igreja naquele lugar, a igreja que tinha nascido pelos irmãos dispersos da perseguição de Jerusalém. E diz a palavra que por onde eles iam anunciando ou falando de Jesus, e Jesus ia curando, operando sinais, e as pessoas se convertendo. E assim aconteceu naquela cidade, e Barnabé foi enviado para lá, depois buscou Saulo em Tarso, e ali ficaram um ano ensinando, e ali se tornou uma base missionária por onde o evangelho começou a se espalhar pelo Império Romano da época. Praticamente o Império Mundial governava todo o mundo da época. É claro, o mundo da época é aquele mundo em torno do mar Mediterrâneo, Europa, Ásia e África, né, em volta do mar. Então, era o mundo da época, né, conhecido. Nem sonhava que existia esse lado de cá, onde hoje nós estamos. Mas assim nasceu a igreja em Antioquia, ali então. Por um ano eles ensinaram e resultou ali uma base missionária. Dali eles partiram levando o evangelho. Sábado até na convenção, eu falei alguma coisa lá, fazendo parte da comissão de missões, e rapidamente eu citei o caso de quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, ele disse: me sigam e eu vou fazer de vocês pescadores de almas. Na sequência, ele começou a treinar esses discípulos e começou a dar missões a eles. Lá em Mateus 10 e Lucas 10 está registrado, ele mandou 12, depois mandou 70, de 2 em 2, pelas casas, pelas vilas. E a ordem era: pregue e anuncie que chegou o reino do céu. Depois ele promete o Espírito Santo, que está em Atos 8: recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, começando em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E antes dele subir ao céu, nós temos os mandamentos que ele deu, a chamada grande comissão, enfim, a ordem missionária, que Mateus, lá no último versículo, registra com muita clareza. E ali diz assim: ide, faça discípulo, ensine a guardar o que eu vos tenho mandado. Não é qualquer coisa. Então, se você olhar a sequência, Jesus chamou, Jesus treinou, e depois disse: agora vocês vão e ensine o que eu tenho dado a vocês, o que eu tenho ensinado a vocês. Vocês vão e levem. Então você observe na Bíblia que toda a simbologia da palavra sempre é rio. Já prestou atenção nisso? Um rio que saía do trono, Ezequiel 47, lá Apocalipse, o rio da vida. Quando a mulher samaritana encontrou com Jesus, Jesus disse: se você beber da água que eu te der, vai nascer uma fonte em você, que jorra. Então nunca você vai encontrar um açude, uma represa. Então eu costumo dizer assim: crente parado, represado, é um açude, a água vai contaminar, vai azedar e vai dar problema. Então tem que ser corrente. Ou seja, você recebe e você passa adiante. Aleluia. É rio, é água corrente. Então a igreja tem que aprender o caminho do fazer discípulo, que anda pouco. E até foi lida a palavra aqui que o caminho é estreito, a porta é estreita e são poucos. Então a gente se agonia com isso quando são poucos, mas a Bíblia está dizendo. Enfim, é complicado, porque a maioria não quer entrar por esse caminho que é mais estreito, sim, certo? Porque é um caminho de renúncia das coisas inadequadas, vamos dizer assim, que não agradam a Deus, e um caminho de aceitação do propósito de Deus, aquilo que Jesus chamou de renúncia, que a gente precisa renunciar a gente mesmo para aceitar o propósito dele, e aí muita gente não quer. Outra coisa que inclusive foi falado lá numa das comissões na convenção foi a questão do culto, que hoje nós temos um culto voltado para o ser humano, o antropocêntrico, que não edifica, sei lá. Então a gente não pode ser água represada, tem que ser um rio corrente. Então a necessidade de voltar a um culto teocêntrico, cristocêntrico, né, é muito grande, porque hoje realmente as pessoas vão mais atrás de shows.
Eu digo assim, a pessoa que tem saudade do mundo não vai mais nos shows do mundo, então inventaram um show dentro da igreja para agradar a carne daquele que não vai mais no show lá fora. É mais ou menos assim que eu vejo muitas dessas coisas, não generalizando, é claro. E isso foi jogando a palavra de lado, é o que acontece hoje, que eles cantaram os 40 minutos, aquele hino Faz Chover, que eles não aguentam mais ouvir aquela voz, Faz Chover, né? Porque essas coisas também, desses movimentos novos por aí, tem umas coisas assim, ó, que virou uns mantras orientais lá, tu fica meia hora repetindo meia dúzia de palavras. Meu Deus do céu, se aquilo enfada a gente, eu acho que enfada Deus também, né? Porque é complicado. Então, acho que quando falta inspiração, falta coisa, complica, né? Então, se nós prestar atenção aqui no que Jesus disse, no mandamento dele, era esse: você vá, faça discípulo e ensine o que eu vos tenho dado, o que eu vos tenho mandado. Ora, foram um seminário intensivo, 3 anos e meio com Jesus, praticamente em torno disso, o ministério terreno de Jesus, em que ele chamou, treinou e preparou e depois enviou essas pessoas. E quando ele partiu de volta à eternidade, aos céus, deixou a igreja, os primeiros discípulos, os primeiros crentes com essa missão, e graças a eles tem chegado até nós, né? E aí foi que, diante daquela perseguição inicial, que a perseguição começou pelas lideranças judaicas, depois, mais tarde, começou a perseguição do império, para cima dos primeiros crentes, né? E essas perseguições fez com que ele se espalhasse e pessoalmente houvesse esse corpo a corpo do evangelismo pessoal. Então, falava para o vizinho, falava para o amigo, falava aqui, foi nascendo e foi espalhando o evangelho assim. Forçado na época, porque eles não saíam de Jerusalém de início, né? Foram batizados, cheios do Espírito, começou milagre, começou conversão, mas não saíam. Acho que falei isso outra vez, né? Até que Deus permitiu a perseguição que obrigou eles a espalhar de Jerusalém. E aí começar a cumprir o ID, né? O testemunhar, o evangelizar e ganhar almas. E daí falamos então ali da Antioquia, onde eles ensinaram. E a pergunta é, o que eles estavam ensinando? Isso que acabei de falar, aquilo que Jesus disse: vá e ensine o que eu vos tenho mandado. O que é isso? A chamada doutrina da salvação. Eu iniciei falando na outra semana. Bom, continuando nisso aqui, por que é importante nós estudar isso? Porque é a nossa salvação, né? É a nossa doutrina, a nossa base de salvação. E o que eu tenho percebido? E eu quero falar aqui uma diferença de salvação e obras, obra e salvação. O que a gente percebe? Que há na igreja, e não apenas novos convertidos, mas até crentes antigos na igreja, que tem muitas dúvidas com respeito à salvação. Então, por onde eu tenho pregado, eu tenho falado, e acho que já falei aqui também, que tem gente que parece ter a salvação como uma loteria, né? Se Jesus vir na hora boa, eu vou; se vir na hora que está meio complicado para esperar, eu fico, né? Parece que está arriscando a sorte. Não é assim. Tem que, é uma coisa plena, uma convicção plena que tem que ter, de fé. Também pessoas confundem a doutrina da salvação com a doutrina ou a lei da semeadura. Eu quero fazer distinção entre essas duas coisas aqui hoje, porque tem muita gente com um alicerce de salvação ou de santidade apoiando no alicerce errado, e por isso tem medo, tem dúvida com respeito à salvação. E se nós vamos pregar e discipular, é uma coisa que nós temos que ter muito claro, é a questão da salvação, como levar essa mensagem, como ensinar as pessoas. Então, com respeito à lei da semeadura, é muito clara a palavra de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, do verso 7, que isso se fala muito na hora da oferta. Então, as pessoas têm muito em mente a questão financeira, e como hoje predomina essa história de teologia da prosperidade, isso acaba complicando a interpretação. Ali o Senhor disse, Paulo, né, usado pelo Espírito, é claro, palavra de Deus, ele disse: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Escarnecer significa ser zombado, ou zombaria, coisa dessa natureza. Então Deus não se deixa ser zombado, escarnecido, enfim. Aí ele diz: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, quando a pessoa semeia alguma coisa ruim, de más obras, vai servir para a zombaria de Deus. As pessoas vão dizer: mas que crente é esse, que igreja é essa, que Deus é o dele, o que ele faz? Então é nesse sentido que ele está dizendo: Deus não se deixa escarnecer.
Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Está dizendo tudo. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Se você der uma estudada nesse capítulo aí, e Paulo está encerrando a carta de Gálatas, ele fala várias coisas nessa conclusão, nesse último capítulo, mas dentro de um contexto de convivência, relacionamentos, nessas áreas. Então é nesse sentido que ele está dizendo: aquilo que você semear, você vai colher. Isso aqui não tem a ver com salvação. Vamos falar mais adiante de salvação. Aqui são as nossas convivências do dia a dia. Você vai semeando coisas boas, você vai colher coisas boas. Você vai semeando coisas más, vai colher coisas más. É possível um salvo estar semeando coisas ruins? É possível. Nós temos gente crente, creu em Jesus, é salvo, mas faz cada coisa e ele vive colhendo cada coisa que assombra. Também é justiça, né? Então são coisas assim. Depois do verso 9 ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então essa é a história do semear na carne, colhe ou ceifará corrupção, e semear no Espírito. Aqui ele está fazendo distinção entre as duas alianças, que às vezes a gente não percebe. Então há pessoas que confiavam que cumprindo a lei estava tudo bem. Isso era a lei da carne. É difícil nós entender isso hoje, porque a lei do Antigo Testamento ela operava na carne. Não coma, não beba, não toque, não faça isso, não faça aquilo. Era cheio de não. Eram ordenanças na carne, no corpo, que se tornou impossível de cumprir. Por isso ninguém se salvou por ela. Ninguém se salvou pela lei. E a pessoa que se apoia nessas coisas não consegue a salvação. Vê que Paulo disse assim: aquele que quer voltar, essa pessoa caiu da graça. Porque a grande guerra daquele tempo era, você imagina, a lei mosaica que vigorou por aproximadamente 1290, 1300 anos. Então é uma coisa que está arraigado séculos e séculos. De repente aparece alguém pregando uma nova doutrina, viram sinais, entenderam o poder de Deus, até creram em Jesus, mas não queriam largar as leis de Moisés. Não, mas veio lá de 1000 e tantos anos. Então tinha aquela dificuldade. Foi a grande guerra dos primeiros apóstolos ali em discipular o pessoal. Eu fiz agora em Parobé 6 quinta-feiras seguidas um estudo sobre a carta aos Hebreus, que trata muito desse assunto, muito profundo essa questão, para desligar eles do judaísmo, desvincular de lá e aceitar a fé pura em Cristo. Então aqui é o que ele está dizendo, né? Aquele que semeia na carne vai ceifar corrupção. Então ele fica acreditando em obras, em regras, eu tenho que fazer, tenho que isso, tenho que aquilo, senão não mereço. E tem muita gente dentro da igreja com dúvidas sobre a sua salvação por causa disso, porque não consegue ser fiel o bastante, tá bom? E aí acha que não vai para o céu, tá? Então essa é a questão. E aquele que semeia no Espírito, que a Bíblia quando fala do Evangelho fala da lei do Espírito, lei da liberdade em Cristo Jesus. É bem diferente, tá certo? Vamos entender melhor para frente aqui, tá bom? Não fica assustado. Provérbios 11, 25. E a alma generosa, estamos falando aqui da lei da semeadura, a alma generosa prosperará, e aquela que atende também será atendido. Semeadura, você semeia, você colhe. Provérbios 22, 8 e 9. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. É essa a lei. O que vê com os bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 19, 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. E assim você vai encontrar muitas outras coisas mostrando essa lei na Bíblia. Pessoas generosas são pessoas que prosperam, que são abençoadas. Tem a ver com salvação? Não. Tem gente que não crê em Jesus, não é salvo, mas fazem muitas obras e são prósperos e são abençoados. E os espíritas são campeão nisso.
Eles pregam muito as boas obras porque eles acreditam na evolução do espírito pelas boas obras. Então eles fazem bastante obras sociais e trabalham muito nessa questão porque eles acreditam numa evolução dentro disso. E prosperam nessa área. É uma lei, certo? É uma lei espiritual. Se você semeia bastante, você colhe bastante. Se é generoso, você vai ser abençoado. As pessoas vão ser generosas contigo. Então aquilo que tu semeia, tu colhe. Agora o mal que tu semeia também colhe. Então às vezes eu não entendo. Mas não é crente, mas não está na igreja, porque aquela pessoa está sempre debaixo do mau tempo, está colhendo alguma coisa. E aí nós arrumamos uma desculpa, é provação. Provação tem data para começar e tem data para terminar. Agora um mal que nunca termina pode ser uma colheita do que a pessoa está sempre semeando. Por isso que o culto de estudo é bom, né? Aleluia. Glória a Jesus. Porque são coisas que você não ouve no culto de avivamento, domingo, culto, essas coisas, né? É complicado. Tá certo? Então veja bem, essa lei funciona, ela existe, está na Bíblia aí. Você semeia, você colhe. Veja que o próprio Jesus disse assim: aquilo que você quer que as pessoas façam para ti, faça você primeiro, ou faça você para o outro, porque vai retornar. O mundo às vezes usa isso sem saber até que é o princípio bíblico, dizem o retorno, que tu faz, a natureza te devolve, o mundo, as energias, sei lá, como é que te dizer? Mas vendo assim, né, do retorno, né? Só que eles usam por outros meios, às vezes místicos, outras coisas, né? Mas nós olhando para a Bíblia, nós vemos uma lei da palavra de Deus, tá? Então entenda bem que obras, essas coisas não tem a ver em ser salvo ou não ser salvo. E é aí que nós não podemos confundir, porque nós temos esse pessoal que prega a teologia da prosperidade, que eles dizem assim: se você está doente, ou se você não está prosperando financeiramente, está debaixo de maldição, você não é filho, não sei o que, e um monte de coisa que confunde, que está oprimindo as pessoas. Já com respeito à salvação, veja bem, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da, fala alto, por meio da fé, tá certo? Pela graça sois salvos por meio da fé. Aí na sequência diz assim: isso não vem de vós, não é da nossa capacidade, não é do nosso poder, não é das nossas forças, não é nós. Dizer isso não vem de vós, é um dom de Deus, ou seja, um presente de Deus, uma dádiva do Senhor. A nossa salvação é uma dádiva, um presente de Deus que nós não tínhamos com que comprar ou com que pagar, senão a gente se salvava por si mesmo. Mas não tendo nós condições alguma de adquirir esse bem, o Senhor nos deu de graça. Eu tenho uma expressão que eu ouvi de alguns pregadores, até famoso, mas eu fiquei com a interrogação, eles dizendo assim: a salvação é pela graça, mas não é de graça. Eu digo, acho que não está bem certo, porque não tem nada que eu possa pagar pela salvação. Para mim ela é inteiramente de graça, tá certo? É pela graça, certo? A minha correspondência é apenas crer no assunto. Se é essa questão que eles estão dizendo, até dá para entender, né? Não vem das obras. Veja bem o que ele diz. Então, a salvação, sois salvos pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. E aí ele é bem claro e reforçar: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja que lá na igreja primitiva ele está falando para quem? Para aquele pessoal que estava apegado à lei de Moisés, que era baseada em obras. Faça assim, faça assado, não faça isso, não faça aquilo, tudo lei operando na carne, no corpo. Então o que ele diz assim: não vem dessas obras, para que você não se exalte dizendo eu conquistei, eu mereci. Infelizmente tem muita gente dentro da igreja nossa hoje, igreja evangélica, de modo geral, não estou falando do específico Madureira. Quando eu falo, até às vezes eu tenho explicado, falando nós, às vezes, nós que eu digo, nós os crentes, nós os evangélicos. Então assim, nós os crentes evangélicos, de modo geral, temos essas ideias, e às vezes muitos estão nesse pensamento: eu tenho que fazer isso, aquilo outro, para praticar isso, aquilo, para merecer a salvação, e não é. Então veja que no ensino de Paulo está bem claro que não tem nada a ver com as nossas obras. As obras é outra questão, vamos explicar aqui para frente. Diz aqui, ó, porque somos feituras sua, e aí vem, ó, criados em Cristo Jesus
para as boas obras. Então, uma vez que você já foi criado, gerado de novo em Cristo, então você pratica boas obras, ou seja, as nossas boas obras é um resultado da nossa vida salva, para glorificar a Deus, para abrir portas, para testemunhar, para evangelizar. Então temos que ter boas obras, mas as boas obras vêm de uma pessoa salva, e não que praticar boas obras vai salvar a pessoa. Se ela ainda não entendeu o princípio da salvação, não creu e não se converteu, não tem fé nessa obra de Cristo, ele pode estar fazendo boas obras, mas ainda não é salvo. Tem na Bíblia a história do Cornélio, né? É Cornélio que estava lá, que era um bondoso, fazia sacrifício, ajudava os pobres e tudo mais, e fazia muita coisa boa, muita caridade. E até que um anjo, né, falou com ele e disse: manda chamar Pedro, que ele vai te dizer o que tem que fazer. Então era um camarada que tinha desejo de Deus e salvação, mas não estava entendendo, e fazia muitas obras, estava acreditando que por isso ia ganhar. Então claro que Deus olhou para isso, mas ele precisou ouvir de Pedro que ele precisava crer em Jesus para ser salvo. Então esses são os princípios que nós também precisamos entender. O problema é que a gente inverte. É claro que uma pessoa de más obras pode estar indicando que ele não está convertido. Então não adianta cobrar boas obras de quem não está convertido, mas levar ele à conversão para que então mude as obras dele. Estão me entendendo? É como um fio de navalha, coisa meio complicada, mas são princípios que a gente precisa entender. Então Deus promete galardão, ou seja, prêmio para aquele que pratica boas obras. Quem não é salvo já recebe aqui na terra, vive o seu paraíso por aqui e vai ficar aí. Mas o salvo, veja bem que um dia os próprios apóstolos, e sempre Pedro tomava a frente, perguntaram: mestre, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Aí Jesus disse: quem deixou propriedade, família e tudo aqui, vai ganhar 100 vezes mais e por fim a vida eterna. A nossa recompensa, o nosso prêmio, o nosso galardão na eternidade ainda vai ser grande. Em Lucas ele fala daquela parábola dos talentos. E Lucas usa uma expressão dizendo assim, que aquela pessoa que ganhou 5, ganhou mais 5, e quando o Senhor veio para ajustar as contas, disse assim: servo bom e fiel, te darei autoridade sobre 10 cidades. Dá-nos a entender que haverá um posicionamento de aquilo que os discípulos desejaram, e que a mãe deles foi lá falar: Jesus, põe um na tua direita, outro na tua esquerda, cada um num trono. E Jesus não disse que isso não haveria, só disse assim que isso pertence a Deus, ao Pai, Ele é que sabe, é quem Ele determinou. Mas nessa parábola dá a entender que nesses prêmios e recompensa de obras na eternidade, haverá sim posicionamentos, funções e atividades diferentes. Quem acha que o céu vai ser um lugar desocupado está enganado. E eu lembro de uma vez as pessoas incrédulas, zombando, dizem: que negócio é esse? Eu não quero lá, negócio de céu, anjinho lá nas nuvens tocando harpa a vida inteira, que graça tem isso, né? Você nem imagina o que é céu, né? Então as pessoas incrédulas zombam das coisas e por não entender. Então vê que há posicionamentos, recompensas, galardões, coisas diferentes conforme a obra de cada um. É isso que também Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 fala do julgamento das obras. Obras que serão aprovadas e obras que serão reprovadas. E veja bem que esse julgamento de obra é julgamento de obra dos salvos. E tanto que ali diz que haverá pessoas, lá no verso 14 e 15 diz: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então ninguém vai ser arrebatado. Você praticou as coisas lá que foi reprovado, então cai de volta. Não é isso. Foi salvo, mas as obras dele foram reprovadas, não tem galardão. Então, para nós entender que obras não tem a ver com a salvação, mas as boas obras têm galardão, têm promessa, e o salvo deve sim praticar e viver nas boas obras, porque é a lei do retorno, da semeadura, e a lei que glorifica a Deus. Veja bem, Apocalipse 22:12, ele disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, quanto mais você trabalha na obra, com amor, pelo alicerce certo, o amor a Deus, o amor ao próximo, a generosidade, essa coisa toda, você tem a promessa da bênção, da provisão, da proteção de Deus e tudo aqui, e por fim haverá um galardão, uma recompensa, um prêmio na eternidade para você. Então essa é a importância do trabalhar.
Então, há uma diferença, né, entre obra e salvação, uma diferença entre lei e graça, diferença de alianças, que nós precisamos entender para não fazer confusão também, porque hoje existe confusões quando as pessoas pregam coisas baseadas no Antigo Testamento e não conseguem interpretar de acordo com o Novo Testamento e fazem confusões, e as pessoas começam a formar uma ideia, uma mentalidade errada com respeito ao Evangelho. E isso existe problema até muito com músicas, porque as músicas são curtas e de certa forma ela não é um ensino, mas ela acaba se tornando para muitos um ensino, com frases isoladas e com coisas que faz a pessoa formar uma mentalidade, um pensamento fora, às vezes, do verdadeiro padrão e doutrina bíblica. Então nós temos muita coisa complicada, e isso faz-nos sentir a grande necessidade realmente de mais profundidade, mais estudo da palavra. Gente, a nossa salvação, ela abrange três coisas: nosso passado, nosso presente e nosso futuro. E nós precisamos entender esses três pontos da nossa salvação, porque nós temos que fazer o que Jesus disse, como já falei antes: vai e fale o que eu vos tenho mandado, o que eu vos tenho. Então, é a história do rio: você recebe, você passa adiante, não tem como passar o que você não entendeu, você não vai passar errado, né? Outra questão que eu falo para quem prega, para quem ensina e para quem profetiza e tudo mais, uma coisa muito importante: a gente tem que estar com uma mentalidade e nossas emoções curadas, porque se a gente está com ressentimentos, traumas, feridas, a gente pode receber uma coisa boa do céu e contamina com os nossos sentimentos e pensamentos e passa uma coisa má para a pessoa, às vezes corrompendo a mensagem que recebe de Deus. Porque esse rio flui e passa por esse filtro da nossa mente e das nossas emoções. Então tem que procurar estar curado na alma, nas emoções, nos sentimentos, para você falar com pureza aquilo que você entende e recebe de Deus, e não com sentimentos, né? Aí foi a questão até de interpretações de palavras, até de música, de louvores, que as pessoas dizem: é um hino de vingança, porque está apontando o dedo para o outro, que é não sei o quê, às vezes baseado no Antigo Testamento, que eu digo, você vai olhar alguns salmos de Davi que deseja a morte dos seus inimigos. Como é que eles vão pregar isso hoje? Ou ler isso hoje? Então são coisas que eu digo assim, que tem que prestar atenção e saber interpretar dentro do Novo Testamento. Então a nossa salvação, ela abrange primeiro o nosso passado. Então a salvação primeiro é um novo nascimento, é nascer de novo, né? E é necessário então fazer essa distinção entre pecado no singular e pecados no plural. João 1,29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, está no singular, certo? O que é isso? Esse é o pecado herdado desde Adão, aquilo que chamamos de natureza corrompida, decaída, aquela condenação que entrou por causa do pecado original, chamado assim por alguns. Então Jesus veio e tira o pecado. Esse processo ele foi 100% concluído na cruz. Aí a nossa questão de fé, acreditar nessa verdade. Quando Paulo diz em Romanos: todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus. Perdeu todo o ser humano, perdeu tudo. Aí veio Jesus e perdoou e restaurou. Então agora esse pecado foi perdoado e a porta está aberta a todos, sem distinção. Então esse pecado foi perdoado, foi resolvido e restituída a nossa comunhão com o Pai através de Cristo. Em qualquer lugar que qualquer pessoa, pecador que seja, levar o seu pensamento a Deus e pedir misericórdia, Deus vai ouvir. Não para com esse pensamento que Deus só ouve crente. Não é verdade. Qualquer pecador, em qualquer lugar que tiver, ao menos que levar o pensamento e dizer: Deus, me socorre, me salva, estenda a mão, Deus está lá. Não precisa, vai lá falar com o pastor. Isso é o Antigo Testamento. Isso que as pessoas não entendem. No Antigo Testamento a pessoa pecava, ele tinha que pegar o cabritinho lá, a ovelhinha, e ir lá no sacerdote, para o sacerdote fazer o sacrifício na presença de Deus e interceder por ele. Antiga aliança. Quem é o sacerdote nosso hoje? Sumo sacerdote quem? Estão com dúvida? Quem é? Jesus. Aí diz que ele entrou diante do Pai, com o sangue dele mesmo intercede por nós constantemente. Então não tem mais essa questão. Mas alguns pastores, os líderes de hoje, eles querem um monopólio de negócio para eles, e eles se colocam no lugar de Jesus, que eu só posso ir a Deus se eu for por ele. Não, só posso ir a Deus se for por Jesus.
não por pastores, líderes hoje. Então não precisamos, claro que precisamos, são pessoas que Deus levanta e capacita para nos ajudar e nos orientar, mas não no termo nessa questão de mediação e de salvação. Por que nós aceitamos o Papa? Porque o Papa diz que ele é o único representante de Deus na terra, o mediador, tem que ser por ele, está no lugar de Jesus Cristo. Então essas coisas complicam. Então essa questão ela foi 100% resolvida na cruz, o pecado original foi perdoado, está apagado, está no esquecimento, Deus não traz mais a memória, é isso que a Bíblia diz. João 19:30, e quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O problema foi então cortado pela raiz, o que João disse, o pecado foi removido, certo? Resolvido o problema, de maneira plena. E tem uma pergunta, por que ainda pecamos? Bom, aí é outra questão, vamos para frente. Por causa do chamado corpo do pecado, carne, que está sentenciada à morte, e nossa vitória está na ressurreição. É um ponto dolorido e difícil de entender. 1 Coríntios 15:26 diz, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado ou vencido é a morte. Então presta atenção assim, o problema do pecado foi resolvido. Jesus morreu e está perdoado. Essa herança pecaminosa, aquela palavra que o salmista disse, em pecado a minha mãe me concebeu, iniquidade fui gerada, é isso aí. Então aqui foi resolvido em Cristo esse problema, não tem mais isso. Porém a carne, ela está sentenciada à morte. Desde Adão, desde aquela época, todo homem morre, com exceção do Enoque, que não provou a morte, foi elevado, e Elias também fala que foi trasladado. Símbolo da arrebatamento da igreja, tá? Tipos proféticos. Porém, todo ser humano morre. Então, aí as pessoas têm dúvida. Mas e a salvação, se foi perdoado? A nossa vitória está no novo corpo que receberemos. Por isso que Paulo diz, é o último inimigo. É esse. E vai ser a nossa vitória pela ressurreição, recebendo um novo corpo como Cristo assim fez. Então a vitória será plena e definitiva. Então veja bem, que é realmente, não sei se estou conseguindo ser claro, estou meio devagar, repetindo um pouco, não sei se estou conseguindo explicar bem, porque é profundo e é um pouco difícil a gente entender essa coisa, Porque principalmente quando a gente vê a dor, o sofrimento nesta vida, a gente tem dificuldade de entender, Mas se eu sou salvo, se eu sou isso, aquilo, o corpo está destinado à morte por causa do pecado que corrompeu, ele não tem como herdar. Somos salvos, nossa alma está resgatada, temos comunhão com o Pai, somos salvos e por fim receberemos um novo corpo e aí tudo então está na sua plenitude. Até lá está nesse processo. E aí que vem então o processo. Então há um conflito de leis nesta questão que eu venho falando aqui. Que conflitos são esses? Veja bem, Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, então há uma lei, certo? Me livrou da lei do pecado e da morte, outra lei. Isso que eu estou falando. Então a lei do pecado, a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então o problema da nossa alma foi resolvido. Jesus perdoou, todo o nosso pecado da cruz foi levado, pecado herdado, tudo está resolvido, certo? Mas aí tem a questão da carne ainda, que é na novo corpo, ressurreição. Então a lei do Espírito de vida é o Evangelho, é Cristo, sua doutrina. A lei do pecado e da morte, aquilo que eu vinha falando, as coisas que operam na carne, e a lei do Antigo Testamento era na carne, cheia de ordenanças para o corpo, impossível de ser cumprido. Romanos 8:6-11, porque a inclinação da carne é a morte, ela vai acabar, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus. E você vai dizer que a lei envelheceu e se acabou, porque ela estava doente pela carne, porque a carne não conseguia cumprir a lei. Então ela foi ineficaz em termos de salvação, mas ela foi didática para nos levar a entender que nós dependia da graça salvadora que Jesus veio trazer. Então Paulo em Gálatas que ela serviu de aia para nos levar a Cristo. Ele diz, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Não estamos mais nas leis da carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não adianta nós ficar confiando em outra coisa e não pôr uma fé viva em Jesus Cristo para ter esse Espírito de Cristo em nós. Esse Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto,
por causa do pecado. Por isso precisamos de um novo corpo. Mas o Espírito vive por causa da justiça, que Jesus operou na cruz, né? E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. E 1 Coríntios 15:53, porque convém que isto, esse corpo, né, que é corruptível, ou seja, sujeito à morte, é necessário que ele se revista da incorruptibilidade, ou seja, do novo corpo. Que isto é, o mortal se revista do imortal, ou da imortalidade. Esse é o último processo da nossa vitória. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Como é que as pessoas amam tanto a lei passada, querem tanto ela, se ela só veio apontar o pecado e nos botar debaixo de condenação? Mas a finalidade qual era? Mostrar a justiça de Deus. Isso não podemos brincar. Quem não se converte a Cristo hoje, essa dureza revelada na lei vai recair no dia do juízo sobre a pessoa. Então, quando olha para esse sentido, diz: não, a lei não acabou. Claro que não. O problema é que nós mudamos de aliança, nós estamos na nova aliança, aqui nós estamos livres. Mas se eu não aceito a nova aliança, eu estou debaixo da condenação que a antiga aliança trouxe. Só que lá a pessoa era apedrejada na hora, ela apanhada em pecado era morta. E agora não, nós estamos na paciência de Deus, na longanimidade de Deus, esperando o dia que a igreja será salva e os ímpios serão levados ao juízo, cada um no seu tempo determinado, é outro estudo, né? E os ímpios serão levados ao juízo e a condenação conforme toda. Por isso Jesus disse assim: eu não vim julgar ninguém, mas aquele que não crê já tem quem o julgue, a palavra escrita. Então são esses detalhes que a gente precisa entender para também aliviar nossos medos, vamos dizer assim, tá? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então a questão do pecado herdado e tudo mais foi resolvido e a hora acabou? 5 minutos ainda? Bom, aí tem agora a salvação no presente. Salvação no presente, quando nós passamos a desfrutar desses benefícios, imediatamente pela conversão. A pessoa creu, ele é salvo. O pecador, o ladrão, estava do lado de Jesus na cruz: Senhor, tenha compaixão de mim, tá? Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Quer dizer, se nós fosse basear nas obras, não, você tem que descer e resolver os seus problemas, pagar as tuas dívidas, acertar quem tu roubou, fazer isso, fazer aquilo, tá. Não, Jesus disse: não, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, porque a salvação é pela fé, não pelas obras. Se fosse pelas obras, aquele camarada nunca ia entrar no céu, nunca. Ele era um ladrão que estava ali por causa ele mesmo confessou, né? E aí foi a vitória dele. João 14:23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Veja bem, pessoa que crê e aceitou, Jesus vem dizer: nós faremos nele morada. Isso é o nosso presente, ele habita em nós. E a gente tem aquela mentalidade, até porque a gente recebeu ensinos assim: ah, mas se eu pisar na bola e cometer uma coisa, o Espírito Santo vai embora, o Senhor sai e me deixa sozinho. Quantos crentes têm esse pensamento hoje? E erradicíssimo. Chocou alguém? Não, porque a gente tem esse pensamento. Eu vou falar que a maioria dos crentes da igreja tem esse pensamento: se eu cometer um erro aí, pecar, o Espírito Santo foi embora, Deus me deixou. Isso é uma coisa que nós recebemos no nosso passado, que me tinha esse medo, dizer: Deus vai te abandonar, Deus vai te deixar porque você pecou. E não é verdade. O Espírito habita em nós, e eu costumo dizer assim: o momento em que ele mais trabalha é exatamente o momento que a gente erra, porque ele quer trazer a gente ao arrependimento, à consciência e ao crescimento. Isso é a salvação no presente. O passado foi estar resolvido, certo? Agora o presente, nós estamos nesse corpo inclinado ao pecado, as coisas que ali nós estamos tropeçando. Olha, não disse Tiago já: se alguém não tropeça em palavras, ou seja, não erra, esse tal é perfeito, dando a ideia que não tem ninguém perfeito, todo mundo erra. E daí eu errei, o Espírito Santo foi embora, me deixou sozinho. Que conversa é essa?
Ele é o nosso mediador, intercessor que habita em nós e que se comunica direto com o Pai, com o nosso Salvador, trabalhando o nosso processo, eu disse, de aperfeiçoamento, de santificação, que vai nos levando a um crescimento dia após dia. Então tira essa ideia de que você errou, o Espírito te abandonou. O diabo tem se aproveitado para levar as pessoas para o mundo e dizer: agora a igreja não te ama mais, o Senhor não te olha mais, o Senhor te deixou porque você pecou e agora não sei o quê. Até eles interpretam errado. Isaías disse, mas Antigo Testamento, ele disse: os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Só que ele falou lá, agora quando Jesus veio, ele nos aproximou os inimigos. Entendeu? É bem diferente. Então nós temos alguém que abriu a porta, fez a ponte, está lá mediando entre nós, e o Espírito está no nosso coração, trabalhando para aplicar essa salvação e nos levar a um crescimento diário, certo? De aperfeiçoamento. Então essa santificação, ela é progressiva. 1 Coríntios 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, presente, né? Que somos salvos é o poder de Deus. 2 Timóteo 1,9, porque Ele nos salvou, já estamos salvos, né? E chamou para uma grande ou santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Jesus Cristo, antes da fundação dos séculos, né? Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 8:1-2, portanto agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, lei, mas segundo o Espírito, graça, Cristo, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei anterior do pecado e da morte. Então no presente nós somos salvos constantemente. Bom, como assim? Observe bem, quem é que te dá consciência? A consciência é um instrumento do Espírito Santo. Quando você falou que não devia, pensou que não devia, fez alguma coisa que não devia, quem é que acende a luz vermelha da tua consciência? Espírito Santo. Então como é que ele foi embora quando você tropeçou? Entendeu? Não foi não, ele está ali trabalhando. Ó, presta atenção aí, sinal vermelho, dá um passo atrás. Ele está trabalhando, e no momento que você sente aquilo ali, é a salvação que está operando no presente. Você está perdoado pela fé em Cristo, você está perdoado. Às vezes é necessário ir lá consertar com o irmão ou irmã, né? Mas você está perdoado, você está salvo. É a salvação no presente, ela está operando constantemente na sua vida, te alertando quando você tropeça ou não. É claro que a Bíblia também diz que tem pessoas que resistem tanto ao Espírito que ele cauteriza a consciência, fica insensível, então dele acaba se perdendo. Mas foi o Espírito que abandonou? Não, foi a pessoa que resistiu, até que ele ficou insensível, amorteceu, certo? Mas não que o Espírito abandonou. O Espírito está sempre ali trabalhando na consciência da pessoa, e sempre que você ouvir esse alerta, creia, é porque ali tu já está sendo perdoado. Se o caso foi grave que precisa ir lá e consertar com alguém, vai e conserta, mas está perdoado. Conserta pelo bem do outro e da comunhão. Então a salvação não é uma loteria, tá bom? Tem muita coisa para frente, o horário se foi, amém? Deus abençoe por hoje. Vamos orar? Isso é um pouco das riquezas da palavra, e o único que pode nos dar entendimento da palavra é o Espírito Santo. Então eu gostaria que nesse momento você fizesse essa oração ao Espírito. Vê que Tiago disse assim: se você sente necessidade, sabedoria, deseja, ele disse: peça a Deus que livremente, liberalmente, generosamente, conforme a tradução, ele te dá o entendimento. Nós precisamos dessa revelação do Espírito, senão a gente não entende a Bíblia. Se nós não receber do Espírito essa revelação, a gente realmente não entende. Então nós temos muita gente assim por causa disso, e por às vezes nós negligenciar o ensino na igreja, e às vezes as pessoas estão sofrendo desnecessário, quando podia estar com a consciência livre, tranquila, está carregando um fardo de culpa. Dá para tirar hoje as culpas e entender melhor a salvação? Amém? Então vamos orar, e que o Espírito Santo nos ajude a entender com profundidade essa questão.
Nosso Deus, nosso Pai, nos curvamos diante da Tua palavra, diante da Tua presença, adorando e louvando ao Senhor e lhe agradecendo por Sua bondade e misericórdia, Pai, e suplicando que o Teu Santo Espírito, o ensinador, aquele que revela, que nos faz lembrar, que nos guia na verdade, que nos orienta na verdade, venha constantemente estar agindo em nossa mente, nossa consciência, nosso interior, nos trazendo luz, revelação, discernimento, entendimento, para que andemos na verdade, para que glorifiquemos o Teu nome e que possamos fazer discípulos sadios, fiéis, instruídos na Tua palavra, levando a Tua verdade, Senhor Jesus Cristo, com pureza, Senhor, com sinceridade, àqueles que precisam entrar por esse caminho. Nos dirige, nos revela e nos leva, Senhor, a pessoas que precisam ouvir o testemunho e ouvir da Tua palavra, para que possamos ganharmos ao Teu reino. Capacita a Tua igreja, capacita cada um de nós, com graça, virtude e unção do Teu Espírito. É a nossa oração, Pai, a nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?